Marina, psicologia histórico-cultural. Eu estava dando uma pesquisada, isso mistura um pouco de antropologia e pode corrigir se estiver errado, né? Antropologia, psicologia e sociologia. Qual é a ideia principal, assim, se fosse explicar para alguém de uma forma simplificada, se possível? Essa é a parte difícil, explicar de forma simples. Um primeiro olhar. É, mas tá, uma aproximação para um encantamento sem desespero. Então, Boa. a ideia principal seria de poder entender esse ser humano não somente como um indivíduo à parte do mundo e da sociedade, mas justamente em contato com o mundo e sociedade. Então, é sair o exercício de crítica à própria psicologia, que muitas vezes olha um sujeito fora da história, fora da cultura, que não consegue abraçar coisas que são maiores do que o próprio sujeito. Né? Então, a gente tem aí temas recorrentes, a questão do racismo, a questão dos preconceitos e o entendimento de que o sofrimento ele vai ser de ordem distinta em função também dessas realidades sociais que a gente vive. Porque o legal disso é porque enquanto indivíduo tu tem uma quantidade, digamos, de aflições existenciais e emocionais, né? Eu te falei sobre o meu background com a questão do yoga, né? Eles falam muito de uma questão onde é igual para todos, independente do país, da cultura, todo mundo tem medo, insegurança e tal, mas também, então, esse aspecto da psicologia também vai levar em conta o aspecto social onde a gente está inserido, que afinal de contas também tem uma super influência na nossa vida, né? Eu diria que talvez cinquenta Sim, cinquenta então, talvez até mais. Então, interessante. e é uma perspectiva que vai trabalhar menos, até uma compreensão não é nem de influência, uma compreensão de constituição mesmo. O medo ele é diferente e o que se tem medo, como se lê medo, como trabalha medo é diferente em cada realidade cultural. Então, mesmo que ele seja um fenômeno igual, enquanto condição de espécie, ele é um fenômeno ainda assim particular, enquanto pessoa, mas esse particular ele se dá com um caldo cultural. Então, o que eu entendo do que eu tenho, por exemplo, o que me deixa feliz, o que me deixa triste, o que me dá medo, o que é, é bom ou o que é ruim, vai sempre estar envolvido numa questão cultural, necessariamente nessa perspectiva. A abordagem, essa abordagem ou esse tratamento, digamos assim, da psicologia histórico-cultural é mais indicado para alguma aflição, algum medo, alguma insegurança, ou é mais indicado para outra coisa, ou serve de uma forma geral também o que o ser humano aparecer ali com dificuldade, essa pessoa consegue encontrar também um auxílio? Tá. Pensando historicamente, o lugar menos comum é na clínica, né, dessa abordagem. A gente tem um trabalho muito grande dentro do que é chamado de psicologia social. Então, uma perspectiva mesmo de participação em movimentos sociais, em trabalhos psicoeducacionais, então de construção de realidades diferentes de pensar a sociedade, de organizar os modos de vida. Então, historicamente, a nossa perspectiva, e entendendo que essas realidades também vão trazer seus sofrimentos para os sujeitos, que são pessoas que estão no mundo, que têm também as suas angústias. Então, historicamente, a entrada da psicologia histórico-cultural na clínica, ela, e aí o olhar para o indivíduo em sofrimento, sujeito de sofrimento, ele é recente. Esse olhar, a gente não tem um ponto específico do tipo, vamos tratar a ansiedade, ou é mais indicado para depressão, ou até porque há o exercício também de uma crítica muito grande à patologização da vida, né? O quanto a gente torna patológico processos que são culturais. E aí, qual a função também de tornar patologia processos que são culturais? Então, isso serve a quem, né? Que produção de mundo também serve essa construção de que a patologia, que um processo que é de vida, de cultura também, né? Se tornar uma patologia vai atender a necessidade de quem? Então a gente trabalha menos com diagnóstico, bem menos, uma compreensão mesmo até de crítica, né? Entende que
define coisas, mas que há a necessidade de uma crítica permanente, não de falar mal, mas de questionar a quem serve o discurso do transtorno, da patologia. Então, não há uma indicação específica no sentido de, né, vamos atender uma população, mas sim um entendimento de que as pessoas, enquanto seres no mundo, elas têm seus sofrimentos, e também a perspectiva de que, ao trabalhar com uma pessoa, a gente consegue, de alguma forma, transformar realidades. Né? Então, um trabalho de multiplicação, digamos assim. Né? Um viés bastante também psicoeducacional, a gente chama. Né? Então, de uma educação dentro dessa perspectiva das angústias, dos sofrimentos pessoais, mas de gerar reflexões na pessoa também, enquanto isso está posto a serviço de algo ou de alguém, e o quanto é possível ou não quebrar com isso em você, e com isso também gerar pequenas mudanças no mundo. Que interessante. Falei bastante agora. Não, mas eu gostei bastante. Eu vou tentar ver se eu entendi bem. Porque a psicologia clínica, daquilo que eu já li, ela me parece bastante prática, assim. Fulano tem medo de insetos e ele vai ver aquilo. E eu gostei muito da tua fala porque eu observo isso também, um pouco à distância, mas essa patologização que você falou, excelente, porque de repente a gente está vivendo processos, está passando por algo e agora não, você é uma pessoa ansiosa, então aí se coloca um rótulo e às vezes isso não ajuda aquela pessoa, talvez ela até seja pior, né? Então vocês trabalham com essa forma de repente não estar enquadrando a pessoa em caixinhas determinadas, mas olhar esse todo assim. Então, enquanto a clínica de repente seja mais objetiva, com qualidades e defeitos ali que não vamos entrar também, vocês então poderiam dizer que é um pouco mais para um outro lado do espectro, assim, de um olhar mais holístico, não gostaria de usar essa palavra, mas integral, assim, é por aí então, prof? Entendi Integral, bem? isso aí, integral contextual, diria. Bem pegando, por exemplo, essa questão da ansiedade, primeiro assim, pergunta primeira seria o que é ansiedade para você, como você experiencia a tua ansiedade, o que você chama de ansiedade, né? Certo. Porque a definição do que é ansiedade, ela também é popularizada. Então, assim, muitas vezes as pessoas chegam dizendo, sou ansiosa, sou ansioso. E tá, o que você está chamando de ansiedade? Eu sou nervoso, tenho milhões de pensamentos, estou sempre com pressa. Ok, isso a gente pode dizer que seja ansiedade do que popularmente se chama. Clinicamente falando, ansiedade tem outras definições. Então, eu preciso entender o que você está chamando de ansiedade. Também não adianta dar um nome para o seu problema no sentido de nomear externamente. E aí, se eu for pensar a ansiedade ainda, eu preciso entender no contexto que a gente vive, por que está tão comum a ansiedade. E aí a gente vai falar de ferramentas de tecnologias da comunicação e informação, porque a gente vive numa outra realidade espaço-tempo, né? Então, hoje a gente lida com muito mais informação, e isso sim gera muito mais ansiedade. Eu vou falar de formas de produção da vida, eu preciso entender isso, eu preciso entender que não adianta eu olhar para uma pessoa e dizer que ela tem que ser menos ansiosa, porque a gente vive num mundo que produz ansiedade, porque você sempre está com o entendimento de que tudo é para ontem, tudo é urgência, tudo vai acontecer ao mesmo tempo, né? Então, não é suficiente eu dizer, olha, você tem ansiedade, toma um medicamento, tá tudo certo. Isso vem de uma forma de organização de sociedade. Então, para você lidar com a sua ansiedade, ou com o que você está chamando de ansiedade, é importante que você entenda que você vai remar na contramão do que a produção da vida está fazendo hoje. A vida produz ansiedade por uma forma de organização de mundo, por acesso a tecnologias. Então, é um exercício pessoal de mudar a sua forma de lidar, não só com você, mas de entender que ao mudar a forma de lidar com você, você vai ter que estar remando contra o que o mundo está propondo, né? E aí, como faz isso, é uma forma muito particular, cada um, mas é mudar o mundo também, porque eu só consigo produzir um mundo com menos ansiedade se tem pessoas que remam na contramão do que hoje é a forma de produção da vida. Muito interessante a tua fala, Marina, e legal observar que tem ramificações dentro da psico, olhando de formas tão diferentes, né? Porque de uma forma geral acho que enriquece esse corpo de conhecimento como um todo. Marina, pode falar um pouco, e não precisa falar tanto de coisas pessoais até se não quiser, mas por que você escolheu estudar mais esse lado? Porque isso vai revelar talvez um pouco para as pessoas entenderem um pouco mais do que também talvez forneça um outro olhar sobre a mesma fala que você já fez, assim. Tá.
Se eu for falar da minha escolha pessoal, ela foi muito... Eu entrei na psicologia, pensando em trabalhar com crianças, e aí eu tive um envolvimento muito grande com a área da educação. E dentro da educação, Vygotsky, que é o autor base dessa teoria, ele é um autor bastante discutido. Então, como eu tinha a compreensão de trabalhar na área da educação, eu precisava entender de pessoas da educação, ele era uma das pessoas que estavam lá, né, dos autores, e então gerou um encantamento pela perspectiva que ele trabalha processo de constituição de ser humano mesmo, né? Ele trabalha muito com o viés da relação, sem perder de vista a singularidade. Então, ele vai discutir que a gente o desenvolvimento de uma espécie, então há uma evolução biológica, há uma evolução social e há uma evolução ontológica, de desenvolvimento do ser. E que no desenvolvimento do meu ser, e isso para mim é o que gera encantamento, ele vai dizer, no desenvolvimento do meu ser, na minha história pessoal, eu vou realizar a história da minha espécie, da minha sociedade. Então, ao viver, eu estou construindo a história da minha espécie, da minha sociedade, ao mesmo tempo que eu sou produto dessa história. E aí isso para mim foi tipo, cara, é isso que eu penso, é isso que eu acredito, e por isso que eu acredito que é ainda importante trabalhar com a educação, porque é na educação que a gente pode tanto manter coisas quanto transformar o mundo. Então, foi o caminho inicial que eu tive. Da graduação, com o envolvimento nessa perspectiva, eu fui para o mestrado, e aí sim foi onde eu fui realmente ler a teoria e entender que o que eu via na educação era um recorte muito pequeno do que era a perspectiva teórica. E aí eu fui entender o que era efetivamente a obra dele, até porque as traduções que nós temos são restritas no Brasil, bastante focadas na educação, e aí eu fui acessar traduções, principalmente em espanhol e outras línguas, né? E aí foi ampliando o olhar. Então, assim, do que era um trabalho na educação, ampliou primeiro o meu olhar do que é a educação, então entender que a educação não acontece só na escola, a escola é um formato oficial, digamos assim, né, uma forma mais formalizada de educação, então ampliou o meu olhar para a educação, o que era educação, e aí ampliou o meu olhar também para a própria proposta, né, que não era uma proposta que estava só voltada a olhar os processos de desenvolvimento e aprendizagem dentro da escola, mas estava voltada a olhar o ser humano como um ser no mundo, que tem sua responsabilidade de transformar o mundo e de manter o mundo em algumas coisas, e que ao fazer isso, né, só faz isso em função de uma história, né, que não é só a história familiar, mas é uma história de mundo que a gente tem condensada de alguma forma na nossa existência. Então foi isso que gerou os caminhos. Eu tô adorando isso que tu tá falando, porque fazendo observação pessoal minha, já concluí várias vezes, assim, consegui identificar padrões que seja da cultura familiar, que querendo ou não é um eco da cultura maior também, e quanta coisa a gente faz ou assume como certo e errado que é com base nisso. E se quiser acrescentar alguma coisa também. E gostei desse autor seminal que tu falou, Vygotsky, é isso? Isso mesmo. Interessante essa questão de olhar para a cultura geral também, e não necessariamente que a gente vai ter que segui-la, né? Como você falou antes, hoje a gente está num padrão social que gera uma certa ansiedade coletiva, pelo que você falou, né? O excesso de informações. Então é bom a gente ter consciência disso, ainda que a gente queira escapar disso, né? Justamente para poder escapar, você tem que entender o que está acontecendo. E de uma forma geral, tu acha que a gente pode dizer com tranquilidade hoje em dia, então, que a gente vive uma era de uma certa ansiedade coletiva em função do excesso de informação? Com certeza, não só isso, mas também isso, né? A gente tem questões culturais bem postas e por isso a necessidade de abraçar antropologia e sociologia, né? Aí eu vou sair da psicologia e vou dizer, a partir, por exemplo, né, de pensadores da sociologia, o Bauman, que particularmente eu gosto bastante das proposições dele, que é isso, a gente vive numa sociedade de indivíduos, de falta de credibilidade das instituições, que produz o medo, né? O outro ele deixa de ser alguém a ser conhecido, ou até o exótico ele passa a ser o que ameaça. Então a gente tem um conjunto de questões sociais que estão postas e que fazem com que a gente também tenha, né, uma produção de ansiedade aí junto com tecnologias da informação e comunicação, excesso de informação, a ideia de que a correria é importante, né, ou torna a gente importante na vida. Então, um conjunto de coisas, e aí volto, né, por isso
precisa abraçar outras áreas. Eu brinco com os meus alunos, né, que a psicologia vai dominar o mundo, que nós vamos, sim, não tenho dúvidas em relação a isso, nós temos um projeto de dominação do mundo, porque antes a gente dizia que onde tinha gente tinha espaço para psicologia, hoje a gente considera que tem espaço para psicologia em qualquer lugar, até onde não tem gente, né, porque nós conversamos com a arquitetura, nós conversamos com as questões de trânsito, nós conversamos psicologia animal, a gente tem, então não precisa ter gente, né? Porém, então a gente dá conta de muita coisa, explica muita coisa, e por isso também considero bem importante a diversidade da psicologia. Acho que quanto mais teorias psicológicas diferentes a gente tem, mais a gente vai dominar o mundo. Legal. Porém, a psicologia não dá conta de tudo, né? Porque também precisa entender de outras áreas para dar conta desse todo que é o mundo. E aí, dentro da psicologia histórico-cultural, necessário o diálogo com a sociologia, com a antropologia, com a área das neurociências também, para entender essas questões de evolução de espécies, tudo isso. Então, e que também tem relação, por exemplo, com a questão da ansiedade. A gente tem uma evolução que nos preparou, enquanto biologia, ela leva um tempo diferente do que a mudança social. Então, eu também tenho um corpo, um cérebro preparado para lidar com o número de informações, com o número de recompensas, né? E quando a gente tem uma revolução social muito grande, com muito mais acesso à informação, muito mais recompensas ou punições, a gente também vai ter um impacto sobre esse corpo, né? Que demora, né? Eu brinco que a evolução biológica é mais preguiçosa, assim, né? Então, Exato. leva um tempinho mais. E a sociedade muda muito mais rápido. Em algumas coisas, em outras elas demoram um pouquinho mais. Algumas coisas que a gente gostaria não mudam rápido. Mas é precisamente, eu concordo, poxa, que legal essa tua exposição. Porque muitas vezes hoje em dia é dito, cara, tu tem que aguentar, tu tem que dar conta, não sei o quê, mas a frequência aumentou dentro da nossa própria vida. Eu consigo observar da época que eu era adolescente, o mundo parecia outra coisa, assim, parece que era um ritmo muito mais tranquilo das coisas. Lógico que eu não era adulto ainda, mas eu converso com pessoas mais velhas e tal, e eu acho que historicamente no futuro a gente vai olhar para talvez essas décadas e talvez, eu espero que haja uma desaceleração, porque isso aqui é muito legal, né? Só que a gente tá ainda meio que descobrindo e tá meio apegado demais, assim. Eu espero que haja uma certa queda e um certo reequilíbrio, assim. Mas com certeza isso tem que ser levado em conta. Marina, uma pessoa que vai buscar esse apoio psicológico dentro dessa linha da psicologia histórico-cultural, o que pode esperar? O que a gente pode... O que essa pessoa pode esperar no primeiro olhar? Como é que vai ser, mais ou menos? A gente consegue falar alguma coisa sobre isso, assim? Consigo. Acho que o ponto inicial é um espaço de diálogo, né? E quando realmente as pessoas me procuram, o pontapé, há uma diferença daquele psicólogo que a gente imagina do divã, do psicólogo sentado atrás, só anotando coisas, né? E não falando nada, assim, né? Ou daquelas perguntas retóricas, o tipo pergunta que não quer saber a resposta porque já sabe a resposta, né? Boa. Acho que o primeiro ponto de diferença que eu sempre trago para as pessoas é isso, a gente trabalha numa perspectiva dialética, né? Então a base é o diálogo mesmo e uma troca, necessariamente uma troca. Então eu não sei tudo e a pessoa também não sabe tudo, a gente sabe coisas diferentes, então a gente vai precisar trocar informações, né? E com isso produzir conhecimento a respeito do que é a relação, né, do processo terapêutico, a respeito de cada um de si, porque eu também aprendo muito com as pessoas às quais eu trabalho, muito mesmo, né? E coisas não só da pessoa, eu aprendo coisas minhas também. E a pessoa também vai aprender coisas dela, vai aprender coisas de mim, então é um espaço muito de troca, é um espaço muito de conversação, de diálogo mesmo, de abertura ao diálogo. Acho que esse é um ponto que vale, né? E também a compreensão de que esse diálogo ele vai ser da vida da pessoa, mas vai passar por outras compreensões maiores e voltar para a vida da pessoa, na perspectiva mesmo de que ela possa ter uma perspectiva de olhar para a própria vida de forma mais crítica. E aí, bem organizando o conceito de crítica, crítica não é falar mal, crítica, quando a gente olha uma perspectiva crítica, é sempre se indagar a quem serve o que eu faço, como eu faço as coisas, né?
serve a mim, serve à cultura, serve à sociedade, serve essa forma de produção da minha vida, ela é minha, no sentido de que eu percebo que de alguma forma eu tenho autoria sobre a minha vida, ou eu estou entrando num fluxo de só seguir as coisas sem refletir. De alguma forma a gente sempre vai estar meio alienado, não tem opção de escolha. Certo. Né? E vivemos numa sociedade, precisamos dela para viver, a gente não consegue viver sozinho, efetivamente, no mundo. Então, e até por uma questão biológica, a alienação, a repetição, o ato automatizado, ele é importante como economia de energia fisiológica, né? Fazer coisas diferentes consome muito mais energia fisiológica da gente. Então, é importante essa alienação, a repetição, a reprodução, ela vai acontecer, é inevitável. Mas poder pensar quem serve essa repetição e ter consciência de que eu estou repetindo, reproduzindo algumas coisas, é importante, porque daí eu vou fazer e não tem problema nenhum reproduzo mesmo e ok, né? Mas eu tenho consciência que eu estou reproduzindo. Porque também se eu quiser mudar, eu tenho que entender que está em mim a possibilidade de mudança. Não que é possível mudar completamente, porque a gente também é limitado pelas condições de vida, mundo, sociedade, mas é possível criar estratégias de gerar pequenas mudanças. Perfeito. Nossa, o tempo voou. Tu teria algo a acrescentar, algo que tu gostaria de falar, que normalmente as pessoas não entendem? Eu quero te dar um espaço, de repente, ou se tu já falou também, aí tranquilo, mas quero te dar um espaço de uma fala final, se tu quiser esclarecer alguma coisa que normalmente não é esclarecida, que as pessoas não entendem, o espaço é todo seu. Eu acho que só um parênteses mesmo no sentido de que eu tenho plena consciência de que não é uma perspectiva simples de compreensão, porque ela é pautada, sim, em estudos até experimentais, mas ela tem toda uma lógica diferente de pensar o próprio estudo experimental. Então, a própria produção de conhecimento científico, ela vem por um outro viés, né, daquelas palavras bonitas que é epistemológico, metodológico. Então, uma outra forma de entender conhecimento, uma outra forma de entender produção de conhecimento. Então, ela é uma perspectiva dura de leitura, né? Então, eu super entendo isso. E aí, a compreensão seria só de insistir e dar tempo ao tempo para a gente digerir algumas coisas. Então, quem se interessa em ler, se interessa em estudar, seria mais esse caminho de insista e dê tempo ao tempo para digerir as coisas e aprender a saborear. Perfeito, perfeito. Agradeço muito a tua presença. Eventualmente a gente pode gravar outros programas e desdobramentos sobre isso também, porque sempre é bom esclarecer isso para as pessoas. Assim, eu acho que é importante a pessoal ver que tem muitas vertentes e muitas formas de olhar para si, muita gente qualificada para te ajudar também, né? Todo mundo pode fazer uso assim de um profissional qualificado para te ajudar a enxergar as coisas de outra forma. E, enfim, agradeço bastante, Marina. Estou à disposição. Se precisar, falar é comigo. Perfeito, perfeito. Valeu. Até mais, até a próxima. Até.